Olá, caros alunos, sejam bem-vindos aqui ao curso de Geopolítica. Essa é a nossa aula número 2 dessa disciplina. Eu sou o professor André Frota, professor responsável pela disciplina de Geopolítica, e eu vou ministrar com vocês essa aula número 2 com um conjunto de objetivos. Vamos então a nossos slides para observar como que está dividida a estrutura dessa aula, quais são os meus objetivos iniciais, da onde que eu estou partindo, para onde que eu vou procurar chegar. Vamos ao slide? Muito bem, então na aula número 2 da disciplina de Geopolítica, a gente tem aqui basicamente uma estrutura que a divide em 3 momentos de apresentação fundamentais. Esses 3 momentos de apresentação estão divididos então em 5 temas fundamentais, tal como a nossa estrutura aqui das rotas ela está organizada. Nessa então a aula de número 2, eu vou procurar apresentar fundamentalmente esses autores que são conhecidos como os clássicos da geopolítica. Por que os autores clássicos da geopolítica? Existe um conjunto de autores que são representativos, que são os autores que disseminam a geopolítica como um campo moderno de pensamento, como um campo moderno de utilização. O que acontece é que a gente tem 3 autores que são os autores que comumente são apresentados para os estudantes quando eles estão penetrando, quando eles estão começando a tatear a geopolítica enquanto uma disciplina autônoma, enquanto uma disciplina de interesse tanto da elite militar, ou mesmo da população como um todo, ou mesmo de civis que pesquisam, pesquisadores da área acadêmica. Hoje em dia a gente já observa uma fase, uma etapa na qual a geopolítica ela já penetrou nos vários centros de produção da pesquisa do conhecimento, seja civis, seja militares. Originalmente isso era concentrado nos militares e progressivamente se disseminou para vários departamentos de pós-graduação no Brasil que pesquisam e hoje estudam a geopolítica. No entanto, o objetivo fundamental dessa aula número 2, que é a aula que eu vou procurar construir com vocês nesse momento, ela está fundamentalmente vinculada à apresentação então do pensamento central, das teses centrais de cada um desses 3 autores que são os autores clássicos da geopolítica. Um primeiro autor, que é o Alfred Thayer Mahan, que é o autor considerado, então, o autor que ele vai desenvolver uma tese própria que vai ficar conhecida, então, como a teoria do poder marítimo. Então, esse é um autor oceanista, de um lado. A gente vai apresentar, em segundo lugar, o Halford Mackinder, que é um autor, então, britânico, que ele vai procurar apresentar, então, uma tese que vai ficar conhecida como uma tese, então, a teoria do poder continental, e ele vai ficar, então, conhecido como esse autor continentalista. E um terceiro autor, que é um autor que vai procurar apresentar também uma tese que ela, em certa medida, já apresenta uma síntese, ele sofistica, ele torna um pouco mais sofisticado o pensamento do Halford Mackinder em direção a um pensamento, então, um pouco mais híbrido, que é o pensamento, então, do Nicholas Spykman. No entanto, a literatura ela vai identificar esses 3 autores como um diálogo, com um jogo, com uma disputa em termos de teses, entre o que fica conhecido então como a disputa entre oceanistas, ou o debate entre oceanistas de um lado e de outro lado os continentalistas. O núcleo então argumentativo dessa aula número 2 vai em direção a situar vocês dentro desse campo de estudos da geopolítica, que está estruturado entre, inicialmente, pensamentos que vão defender, ou teses que vão defender a existência e a disseminação de como um Estado ele deve procurar se estruturar para conseguir apresentar e se organizar enquanto uma potência marítima, e como é que isso é muito importante com relação às condições, com relação ao seu entorno, com relação ao engajamento em relação a demais estados, em relação a outras potências, ou mesmo a como ele deve se constituir enquanto uma potência, enquanto uma hegemonia com relação aos oceanos e aos mares, tal como a Inglaterra o fez ao longo do século XIX. E de outro lado a gente tem então aqueles que estão defendendo a necessidade de uma força, um desenvolvimento de um poder terrestre, ou um poder que está situado sobre bases continentais. Esse então é o debate, que é um debate bastante interessante, é um debate que apresenta uma série de características bastante significativas para nós, enquanto curiosos, enquanto estudiosos da geopolítica, enquanto uma disciplina. Vamos procurar então apresentar isso na sequência para vocês. Bom, o nosso primeiro tema da aula número 2 da disciplina de Geopolítica, nós vamos procurar então apresentar fundamentalmente o
Alfred T. Marham. Aqui, esse é um autor importante dentro da literatura, dentro dos autores geopolíticos, pelo conjunto de credenciais que esse autor está vinculado, pela posição que ele se encontrava do ponto de vista institucional e com relação, então, à influência que ele vai ter no restante da produção do conhecimento, especialmente na produção da política de defesa norte-americana, tanto ao longo em relação à Primeira Guerra Mundial e depois com relação à Segunda Guerra Mundial. Vamos então ao nosso slide. Aqui, o Alfred T. Marham, então, que é esse autor que nós estamos apresentando, é de fato o autor que defende, portanto, a teoria do poder marítimo. Aqui a gente tem essa data, né, pelo qual ele vai produzir seus conhecimentos, que é em 1840 até 1914, enfim, é o intervalo de tempo, o intervalo temporal que ele vai contribuir, que ele vai se desenvolver. Ele, de fato, morre no início da Primeira Guerra Mundial, então é uma data simbólica. O Marham, ele morre no início, em 1914, logo que a Primeira Guerra Mundial ela acontece. Ele é filho de um militar norte-americano, ele também é um militar, ele trabalhou lá, enfim, em West Point, que é essa região dos Estados Unidos, e ele vai então se tornar esse professor de História e de Tática Naval no US Naval War College. Então aqui, o US Naval War College é essa instituição de ensino militar que ela tem uma certa influência com relação à produção das ideias sobre políticas de defesa para o restante, para a formulação da estratégia global de defesa norte-americana. E o Alfred T. Marham, então, ele vai ser esse professor que vai dar aula nessa instituição principal de ensino e de disseminação do conhecimento em defesa com relação, por exemplo, aos conhecimentos voltados fundamentalmente para a Marinha. E ele vai escrever essa obra chamada The Influence of Sea Power Upon History entre 1660, que é o intervalo de tempo que ele está estudando, até 1783. Então, o Alfred T. Marham é então esse professor que ele está no lugar certo, escrevendo a tese correta para o público correto. O que significa isso? Ele vai observar como que a Inglaterra, no século XIX, se estruturou enquanto uma potência marítima, o que ela fez para se organizar enquanto essa potência marítima que ela foi ao longo de quase 100 anos do século XIX, e como é que os Estados Unidos, enquanto essa potência em ascensão, a próxima hegemonia que vai se estruturar no século XX, o que ela deve fazer seguindo o exemplo britânico? Então, o Alfred T. Marham, ele faz uma obra que se inspira no modelo britânico e que o Alfred T. Marham ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai disseminar com relação à própria instituição que ele vai dar aula, que é a US Naval War College. Então a gente tem esse conceito, que ele é um conceito bastante utilizado no campo de relações internacionais, que é o conceito de think tank. E o que seria um think tank? Um think tank é uma instituição que ela tem esse potencial de disseminação das suas ideias para o restante da sociedade e o potencial de influenciar o processo decisório de políticas públicas. Então, o US Naval War College é essa instituição militar que consegue influenciar o processo decisório de formulação de uma certa política de defesa nacional. A gente tem, por exemplo, aqui no caso brasileiro, um exemplo, como é o exemplo da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, na década de 50, foi uma escola que certamente influenciou a produção de decisões na formulação da política de defesa nacional, numa série de governos e na produção do pensamento militar nacional. A gente também tem, e aqui o paralelo que a gente faz, então, portanto, é com a US Naval War College. A US Naval War College é essa, então, escola militar mais vinculada à Marinha, mas, no entanto, que disseminou ideias e que tem no Alfred T. Marham o seu principal expoente. No nosso segundo tema, nós vamos procurar então apresentar qual é a coluna vertebral do pensamento do Alfred T. Marham. Esse é o autor então que vai ficar conhecido como o principal representante do oceanismo, e ele vai discernir, ele vai organizar a sua tese em 6 princípios fundamentais pelos quais um Estado ele deve se preocupar para ele conseguir se constituir enquanto uma potência marítima. Vamos observar no nosso slide cada um desses princípios? Muito bem. Aqui o Alfred T. Marham, então, vai defender basicamente a existência de 6 princípios. O primeiro deles, que é a posição geográfica. O segundo deles, que é a conformação física. O terceiro deles, que é a extensão do território. O quarto, que é o tamanho da população.
o quinto, que é o caráter nacional, e o sexto, que é o caráter do governo. Cada um desses princípios vai compor o que ele está chamando de bases ou fundamentos pelos quais um Estado ele deve se preocupar para ele se estruturar enquanto uma potência marítima, enquanto uma potência oceânica. O primeiro princípio, então, que nós devemos observar, que é o princípio da posição, é o princípio que o Alfred Thayer Mahan ele vai desenvolver e ele vai elaborar um certo paralelo com relação à condição britânica, pelos quais ele vai comparar, do ponto de vista físico-espacial, os Estados Unidos com a Inglaterra. Se a gente for tentar lembrar lá de memória o desenho do mapa mundi, a gente observa a posição que a Inglaterra está, é uma posição insular com relação ao restante do continente europeu. Essa posição insular é uma posição de relativo distanciamento do continente europeu. Não um distanciamento físico no sentido da distância, da extensão desse distanciamento, mas é um isolamento com relação ao restante do teatro principal de operações vinculado à Europa Ocidental. A Inglaterra é uma ilha, ela tem uma posição que ela é tática, ela pode se estruturar e pode desenvolver os seus principais mecanismos de combate, a sua principal estratégia de defesa destinada à dimensão oceânica, na medida em que ela não tem que se preocupar com agentes internos, não tem que se preocupar com a proteção do seu próprio território continental. Nesse sentido, essa possibilidade que a Inglaterra teve ao longo do século XIX, de, a partir do momento em que ela esteve unificada, ela podia se concentrar exclusivamente em se desenvolver com relação aos oceanos e os mares, seja no próprio espaço europeu, seja para o restante dos oceanos e dos mares do espaço geográfico global, isso permitia uma posição tático-militar vantajosa. E é isso que o Alfred Thayer Mahan está chamando a atenção. Que, quando a gente observa, então, a posição norte-americana, é uma posição que, se a gente observar os principais potências beligerantes na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava numa posição privilegiada do ponto de vista tático-militar. Ele não tinha que se preocupar em defender, em elaborar uma defesa continental do seu território, uma defesa terrestre. Não havia essa preocupação. Então havia a possibilidade de expansão e de desenvolvimento e de incentivo e de engajamento no teatro europeu de operações, sem que ele tivesse que preocupar com a defesa do seu espaço terrestre ou continental. Não era assim, se a gente fosse pensar o próprio caso francês ou o caso germânico. Ali havia um embate que ele era territorial, ele era marítimo, ele era aéreo, ele era um conjunto de forças que estava presentes e precisaria existir uma estratégia mista. No caso da Inglaterra, no século XIX, no caso dos Estados Unidos, no século XX, essa posição geográfica, ela permitia, então, essas liberdades. Essa é a primeira característica que o Alfred Thayer Mahan ele vai chamar a atenção. Quando a gente observa, então, a segunda característica, a gente tem, então, aqui a conformação física. E o que seria, então, a conformação física? A conformação física, ela leva em consideração que, basicamente, a gente deve observar uma certa relação que a população deve estabelecer com o seu entorno. O que seria isso? Quando a gente observa, por exemplo, o próprio território brasileiro. O território brasileiro ele é formado por boa parte da sua população ocupando, então, os espaços litorâneos. De fato, a população brasileira, a história da ocupação do território brasileiro está muito vinculado, então, a esses ciclos de ocupação, esses ciclos de formações dos ecúmenos, de formações dos aglomerados urbanos, vinculados, então, às porções litorâneas do território brasileiro. No entanto, não necessariamente o fato, claro que isso é um indicativo, mas não necessariamente o fato de existir essas populações ocupando essas porções litorâneas, que há uma relação orgânica com os oceanos e com os mares. O que significa isso? E é aqui que o próprio Alfred Thayer Mahan está chamando a atenção. Quando ele leva em consideração a conformação física, ele está dizendo o quê? Que há necessidade de as populações estabelecerem uma relação orgânica com o seu espaço marítimo. Essa relação ela deve ser uma relação mais simbiótica, deve ser uma relação de natureza econômica, uma relação de natureza cultural, uma relação de natureza até mesmo de controle, de utilização dessas porções oceânicas. Uma relação, por exemplo, que a Inglaterra estabeleceu tanto do ponto de vista militar, quanto do ponto de vista do comércio internacional,
quanto do ponto de vista do controle dos fluxos, tanto de mercadorias quanto de pessoas, que circulavam no entorno marítimo e oceânico que a Inglaterra controlou ao longo do século XIX. Então, se a gente for observar, por exemplo, o caso do Estado brasileiro, há ainda uma distância muito grande para o desenvolvimento de uma potência marítima nacional quando a gente leva em consideração esse segundo critério do Alfred Marra, que é um critério no qual haveria necessidade da população e desses aglomerados urbanos estabelecerem relações mais orgânicas com os espaços oceânicos e não se voltarem tanto para dentro. Em certa medida, a história recente da ocupação brasileira, ela leva em consideração uma tentativa de interiorizar a metrópole brasileira, de interiorizar boa parte dos esforços, boa parte das estratégias econômicas nacionais e não explorar com o potencial que o Alfred Marra está chamando a atenção, que deveria ser explorado em relação ao espaço oceânico. Ainda que o caso brasileiro seja um caso, de fato, até um pouco mais próximo dessa relação, mas tem casos, por exemplo, de estados dentro do sistema internacional que são estados completamente voltados para dentro e quase não estabelecem relações com o seu entorno, seja o seu entorno oceânico ou seja o restante do seu entorno regional. Então, esse é o segundo princípio que o Alfred Marra está chamando a atenção. Vamos ao próximo slide? O terceiro, então, princípio, que é a extensão do território, ele vai estar vinculado ao que o Marra está chamando a atenção, não tanto em termos absolutos, mas em termos de controle sobre o uso desse espaço. É possível, então, a gente identificar esse terceiro princípio que o Alfred Marra está chamando a atenção, que é a extensão do território, de uma maneira um pouco mais estratégica. O que significa isso? Não significa que a extensão total de um território vai ser importante para o desenvolvimento de uma potência marítima. Não. Aqui o ponto fundamental que o Marra está procurando descrever é que há a necessidade do controle sobre áreas estratégicas desse território. Então, se a gente for observar, por exemplo, o caso do território brasileiro, aplicando o raciocínio do Marra ao território brasileiro, a gente tem duas grandes bacias hidrográficas no território brasileiro. A gente tem a bacia amazônica e a gente tem a bacia do Prata. A Bacia do Prata, o controle sobre a foz da Bacia do Prata, ela está, hoje em dia, ela está submetida ao próprio Estado argentino, na cidade de Buenos Aires. O controle sobre a foz da Bacia Amazônica, ela está no território brasileiro, na cidade de Belém. Então, o que o Marra está chamando a atenção para a extensão do território não é tanto essa dimensão total, a dimensão global do território, a extensão em termos absolutos, mas é o quanto desse território, o quanto do controle desse território que é feito em relação à utilização de certos espaços, a utilização de certos espaços que são espaços estratégicos de comunicação entre o interior e os oceanos, entre a porção continental e a porção oceânica. É isso que o Marra está dizendo quando ele está chamando a atenção para a existência da extensão territorial. Um princípio que, para o desenvolvimento de um poder marítimo, deve estar vinculado ao controle estratégico dos canais de circulação entre a porção continental e a porção oceânica de cada um dos próprios espaços, de cada um dos territórios desses estados que estão procurando se consolidar, se vender, se estabelecer enquanto potências marítimas. Vamos ao nosso próximo princípio? Então, aqui o nosso quarto princípio, que é a população, ele também é um princípio que deve ser levado em consideração em termos mais flexíveis e não em termos absolutos. O que significa isso? Significa aqui também que, da mesma maneira que nós observamos a extensão do território, a gente vai também observar de maneira um pouco mais flexível esse critério, que é o critério da população. E o que significa esse critério, que é o critério populacional? Quando a gente compara, por exemplo, o caso britânico com o caso francês, do ponto de vista do total da população comparado entre Inglaterra e França, a França ela tinha uma população muito maior do que a Inglaterra em termos absolutos. No entanto, o volume de reservistas da Marinha, o capital humano vinculado às forças, a especificamente essa força que é a Marinha, ele era muito maior na Inglaterra do que na França. Então, mesmo que em termos absolutos a população total francesa fosse maior que a população total britânica no século XIX, o capital humano e o volume de recursos humanos que estavam disponíveis para os combates num setor oceânico ou marítimo
dos combates que aconteciam em alto mar, sempre havia uma vantagem do ponto de vista de capital humano e também do ponto de vista de infraestrutura para os britânicos se comparado aos franceses. Então, quando o Mahan está dizendo o seguinte, para que um Estado consiga se estruturar enquanto uma potência marítima, ele deve levar em consideração que uma boa parte da sua população esteja disponível para se engajar em teatros específicos de operação oceânicos. Então, essa é uma diferença importante e ela demonstra por que a Inglaterra, em certa medida, conseguiu se estruturar e conseguiu vencer e conseguiu se projetar em termos globais enquanto uma potência marítima, enquanto outros estados que tinham talvez as suas condições para se fazer isso, em termos populacionais, também em termos territoriais, não o fizeram, porque não houve essa ênfase, não houve esse privilégio. Isso, claro, que deriva, em certa medida, da posição geográfica, como é o primeiro princípio, ou mesmo da conformação física. Mas também isso deriva, em certa medida, também desse critério populacional, que é um critério que demonstra a ênfase, a importância que esse capital humano, vinculado fundamentalmente ao uso militar em áreas oceânicas, ele estava estruturado. Vamos ao nosso próximo princípio? Quando a gente passa, então, a esse quarto princípio, que é o caráter nacional, aqui o Mahan ele está, então, abandonando um pouco, ele está se distanciando, em certa medida, dessa perspectiva mais física, ou mesmo dessa perspectiva de capital humano, e ele já está levando em consideração uma característica quase de cultura econômica para os estados. Então, o caráter nacional, na interpretação do Alfred T. Mahan, ele leva em consideração o quê? Que a população de um certo estado, ela deve ter uma certa vocação, ela deve ter uma certa inclinação com relação ao comércio internacional, com relação a empreender negócios internacionais. Esse quinto princípio mostra como o pensamento do Mahan ele é elaborado. Ele leva em consideração tanto variáveis físicas quanto variáveis relacionadas à própria estrutura do espaço físico, como também com relação à própria dimensão e a essa cultura econômica de uma população. Aqui, esse item específico leva em consideração que uma população ela deve estar vinculada, ela deve estar orientada a estabelecer, a empreender do ponto de vista do comércio, das relações econômicas ou mesmo as relações políticas internacionais, levando em consideração esse espaço marítimo como seu espaço por excelência de comunicação. Vamos ao nosso próximo slide? E aí, por fim, a gente tem aqui, basicamente, o caráter do governo, que é esse último princípio que o Mahan ele vai apresentar. E o que significa esse caráter do governo? Existe essa máxima, então, que o Mahan vai apresentar, que está descrevendo basicamente o quê? Que os reis passam, as políticas navais, elas permanecem. E o que significa esse item que é os reis passam e as políticas navais permanecem? Que para que um Estado consiga se estruturar enquanto uma potência marítima, isso deve ser uma política de Estado e não uma política de governo. Isso não deve estar atrelado às oscilações de um partido, às oscilações de um grupo específico que ocupa o poder, às oscilações de um perfil de comportamento ou de um perfil ideológico, de uma elite dirigente ou de outra. A política naval, a estratégia de desenvolvimento de uma potência marítima, ela deve transcender, ela deve ser pervasiva nesses múltiplos ciclos temporais ou nesses múltiplos ciclos políticos que um país deve passar. Por isso que há essa expressão, os reis passam, mas as políticas navais devem permanecer. Se isso for uma variável, se isso for uma força de longa duração num certo estado, isso vai resultar, tende a resultar, então, portanto, na formação de uma potência marítima. Isso tende a desenvolver, então, em certa medida, a formação de uma potência marítima como uma potência que pode se estruturar em termos globais. Então, os 6 princípios que o Mahan está apresentando, eles vão nos indicar do seu princípio inicial, que é a posição geográfica, ao seu princípio final, que é basicamente esse de procurar estabelecer a política naval ou o desenvolvimento de uma estratégia naval de longo prazo, como a dimensão ou como o pensamento do Mahan, ele é um pensamento que tanto combina variáveis que são variáveis mais de natureza física, quanto variáveis que são de natureza mais político-institucionais. Aqui, então, portanto,
esse autor, que é o primeiro autor a desenvolver a teoria do poder marítimo, ele vai se estruturar então como esse grande pesquisador, como esse grande expoente, como esse grande produtor e disseminador dessas principais ideias com relação ao desenvolvimento de um poder marítimo, de um poder oceânico. Bom, no nosso tema número 3, nós vamos procurar então apresentar agora a teoria do poder terrestre, que tem no Halford Mackinder o seu principal representante. Aqui então nós vamos procurar apresentar esse núcleo conceitual e também as credenciais, em certa medida, de formação desse autor, que é o principal representante da teoria do poder terrestre, tal como isso é apresentado entre aqueles que procuram e buscam estudar a geopolítica enquanto uma ciência básica, enquanto um conhecimento fundamental de estudo, seja das relações internacionais, seja da geografia, seja das ciências sociais em geral. Vamos então ao nosso slide. Aqui a gente tem esse intervalo de tempo, só para vocês se situarem, os estudantes se situarem com relação ao período que o Halford Mackinder viveu. Ele nasceu lá em 1861, morre em 1947. Ele foi, então, naturalmente, esse contemporâneo, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o Halford Mackinder é um britânico, professor de geografia, lecionava na Universidade de Londres e ele vai desenvolver essa tese básica da rivalidade entre os dois eixos estratégicos. Bom, quando nós observamos as credenciais do Halford Mackinder, é interessante notar que, se comparado ao Arthur Mahan, o Mahan ele era um norte-americano que está defendendo a importância do desenvolvimento de um poder marítimo se inspirando na Inglaterra. O Halford Mackinder ele é um britânico, ele não é militar, ele é professor de geografia, mas ele está defendendo a existência e a importância do desenvolvimento de um poder continental. Então aqui é interessante notar como que um britânico que originalmente, enfim, se a gente fosse pensar a própria história militar britânica no longo do século XIX, é uma história completamente vinculada à importância e à ênfase destinada ao desenvolvimento de um poder oceânico, de um poder marítimo. Mas aqui não, aqui, e é por isso que ele também se constitui como esse turning point, por ser um britânico que está defendendo a importância do desenvolvimento de um poder continental, a importância do poder continental e dessa dimensão continental no desenvolvimento de uma estratégia geopolítica global. Então, o Halford Mackinder é esse professor. E ele vai desenvolver, então, essa tese que vai procurar identificar e vai procurar mostrar como que o espaço geográfico ele está preso na formação, ele está submetido à formação de duas rivalidades fundamentais ou dois eixos estratégicos. Vamos ao nosso slide. Aqui a gente tem, então, portanto, o que ele chama de um eixo terrestre, de um lado, e de outro lado, um eixo marítimo. Então, para o Mackinder, a gente tem dois eixos fundamentais, quando a gente observa o espaço geográfico como um todo. A gente pega lá o mapa mundi como um todo, observa esse espaço como um todo, a gente tem dois eixos. Um eixo que ele é continental, em que há um núcleo fundamental nesse eixo continental, que exerce uma força centrífuga. Lembram lá da máquina de lavar? Quando vocês colocam a roupa na máquina de lavar, ela gira e a roupa fica para fora do eixo de rotação da máquina de lavar roupa. Então, há essa força centrífuga. Então, portanto, é uma força de expansão. Para o Mackinder, esse eixo continental que tem na Eurásia o seu pilar, o seu pivô, a sua área de disseminação, há uma tendência desse eixo continental de buscar sempre se expandir para o seu entorno e parar além, naturalmente, do seu eixo continental. De outro lado, há um eixo marítimo, formado por anéis circundantes, que exerce uma força de contenção com relação a esse eixo continental, essa força centrípeta de contenção. Aqui, então, o Mahan está se inspirando, se utilizando basicamente de modelos ou dessas forças de natureza física para mostrar como que as potências e os estados que controlam, que estão submetidos ou estão situados
nessas porções do espaço geográfico mundial, qual o tipo de forças, qual o tipo de constrangimentos do ponto de vista militar que eles estão necessariamente submetidos. Não importa se você é um regime de esquerda, se você é um regime de direita, se você é um regime político republicano, se você é monarquista, não importa. Se você estiver posicionado dentro desse tabuleiro geográfico que o Halford Mackinder está apresentando, você vai ter que lidar com esse jogo de forças entre forças centrípetas e forças centrífugas. E esse jogo é o fundamental aqui que o Mahan está apresentando. Vamos então aqui dar sequência. Nesse sentido, é que o próprio Mackinder ele vai apresentar ele vai ser um precursor de um dos conceitos muito importantes na teoria de relações internacionais, que é o conceito de equilíbrio de forças. O que ele está afirmando? Por que o equilíbrio de forças está presente? Porque, ao contrário do Mahan, que é esse autor que desenvolve e descreve a existência de um poder marítimo, o Mahan está muito concentrado na estratégia de um Estado e nas características desse Estado para o desenvolvimento de um poder marítimo. Já o Halford Mackinder está muito mais vinculado a identificar o sistema como um todo e um jogo entre uma força continental e uma força marítima. Por isso que ele vai ser um autor que, para alguns pesquisadores, para alguns especialistas, que ele vai ser o precursor do conceito de equilíbrio de forças. E qual é esse conceito de equilíbrio de forças? O conceito de equilíbrio de forças ele vai ser muito utilizado na teoria realista de relações internacionais. Ele vai ser elaborado com um pouco mais de detalhe pelo Hans Morgenthau e ele vai, enfim, mostrar como que existe um certo jogo de soma zero nas relações internacionais. E o que seria esse jogo de soma zero? Significa que se um certo Estado consegue conquistar espaços territoriais, consegue desenvolver uma tecnologia nova, consegue estabelecer e criar novas capacidades militares, o outro Estado está automaticamente em desvantagem. Não existe um jogo no qual ambos os Estados ganham, muito pelo contrário. Se um Estado ganha em termos tático-militares, o outro Estado ele vai naturalmente perder. Não há como dois Estados ganharem automaticamente. Se um Estado ganha, o outro perde. Então, por exemplo, se a gente for pensar o caso do desenvolvimento de uma tecnologia nuclear, se, por exemplo, os Estados Unidos conseguem desenvolver e conseguem se estruturar do ponto de vista nuclear e conseguem estabelecer capacidades nucleares, o outro Estado que não tiver, ele naturalmente está numa situação desvantajosa. Então, esse é um dos exemplos, talvez um dos exemplos mais emblemáticos, do conceito de equilíbrio de forças. E aqui o Halford Mackinder está pensando isso, como é que isso está presente nas próprias condições do espaço geográfico. Como é que o espaço geográfico ele condiciona as opções dos estados que estão presentes, seja dentro de uma dimensão continental, seja então dentro de uma porção marítima ou mesmo numa porção um pouco mais oceânica, um pouco mais ocidental. É esse jogo que o Mackinder está apresentando e que o distingue, o que o torna um pouco mais sofisticado se comparado ao Mahan. Se o Mahan, então, ele é um autor que está presente, muito mais vinculado ao nível de análise de um Estado nacional, o Mackinder está mais próximo, ele se aproxima de um nível de análise do sistema internacional. Para os internacionalistas, que são aqueles que estão preocupados em entender as relações internacionais, compreender essa divisão em níveis de análise é muito importante porque auxilia o especialista, auxilia o interessado a conseguir entender e discriminar fenômenos internacionais, seja se eles estão presentes num certo nível, seja eles estão presentes num outro nível. Aqui, então, o Mackinder faz isso vinculando essa dimensão, esses níveis de análise do sistema a fundamentalmente uma dimensão geográfica, a fundamentalmente uma dimensão espacial. Bom, então o Halford Mackinder, ele é um autor que ele vai apresentar, ele vai ser o principal representante da teoria do poder continental. No entanto, ele tem alguns conceitos-chave que são muito importantes se a gente conseguir assimilar. Vamos ao nosso slide observar eles? Quando a gente observa aqui, então, o primeiro conceito-chave que aparece para o Halford Mackinder é o conceito de pivô área ou o pivô geográfico da história. O que significa o pivô geográfico da história ou essa
pivô, ou esse que ele está chamando de pivô área. Sempre que nós estamos observando, enfim, agora que a gente está tomando contato com as teses principais da geopolítica mundial, e aqui o Mackinder e o Marra, como esses dois principais representantes, os representantes iniciais, o Mackinder está enfatizando que não é possível, a gente não pode entender e interpretar a história mundial apenas levando em considerações uma sucessão de fenômenos no tempo. A gente deve sim entender que a geografia, as condições do espaço, elas são muito importantes no que diz respeito à interpretação dos fatos históricos, mas especialmente das decisões tático-militares que foram tomadas e que são tomadas. A gente conseguir entender o tabuleiro é muito importante para a gente entender e interpretar a sucessão de fenômenos no tempo. Não é possível, então, a gente descaracterizar ou deixar isso completamente de lado, porque esse tabuleiro estratégico ele é muito importante. E as características desse tabuleiro condicionam opções ou constrangem opções para os estados e para os agentes políticos ou econômicos tomarem suas decisões. Então, o Mackinder está apresentando, então, o pivô geográfico da história. Está apresentando, então, essa dimensão fundamental, que é a dimensão espacial que deve ser considerada quando nós estamos levando em consideração uma interpretação de natureza geoestratégica, uma interpretação de natureza geopolítica. O segundo conceito que aparece, que ele é muito importante, é o conceito de ilha-mundo. E ele vai estar dividido, então, entre basicamente esse espaço mais europeu, esse espaço asiático e também o espaço africano. São três, basicamente, porções continentais que vão compor o que ele está chamando de ilha-mundo. E aí a gente tem, na sequência, basicamente dois outros conceitos que são complementares a esse conceito de ilha-mundo, que são os anéis marginais e os anéis insulares, que são basicamente esses anéis circundantes. Por fim, a gente tem o conceito mais importante, que é o conceito de Heartland, ou o conceito de área core. Esse é o conceito que foi elaborado pelo Mackinder, é o conceito mais popular do pensamento do Mackinder, talvez mais popular de qualquer conceito do campo de estudos e das teses geopolíticas clássicas, seja esse conceito de Heartland ou o conceito de área core. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide, para vocês verem como isso vai ficar claro. Aqui, então, esse é um mapa que está disponível para vocês. Esse é um mapa, ele está aqui nos slides para vocês observarem. Ele mostra, então, aonde que seriam, então, cada um dessas unidades que são apresentadas pelo Halford Mackinder, levando em consideração, então, essas áreas que são esses crescentes, esses anéis marginais ou interiores e esses anéis exteriores ou insulares, de um lado. E de outro lado, a gente tem ali, portanto, o que ele chama dessa área pivô ou terra-coração ou Heartland. O que significa isso? Quando a gente aqui observa o mapa, ele é muito explicativo. Por quê? Se a gente for retomar aquela dimensão, aquele jogo de forças que há entre um núcleo continental que exerce uma força centrífuga e um núcleo oceânico ou marítimo que exerce uma força centrípeta, aqui o mapa ele vai ilustrar muito bem esse jogo. Aqui, se a gente for observar fundamentalmente aqui o Heartland, ou a terra-coração, esse núcleo estratégico aqui, é esse núcleo aqui que foi ocupado pela União Soviética e é ocupado pelo Estado russo. Há uma tendência natural de expansão territorial do Estado que ocupar essa porção continental em direção às suas regiões periféricas e há uma necessidade desses estados aqui e mesmo de outros estados de tentarem impedir o avanço dessa potência que procura então se disseminar e se expandir em termos territoriais, em termos econômicos, em termos de capilarizar, em termos de dominar, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista territorial, ou seja do ponto de vista econômico, cada um dos estados que está nessa porção aqui. Há, portanto, essa máxima apresentada pelo Halford Mackinder, no qual nós identificamos que quem controlar a ilha-mundo, controlar o restante do sistema. Então, havia aqui uma preocupação muito grande por parte da estratégia militar das potências ocidentais de impedir que qualquer
Estado, mas especialmente a ascensão nazifascista, especialmente a estratégia nazifascista ao longo da Segunda Guerra Mundial, de ocupar o território russo, ocupando o Heartland, ocupando a porção da Europa Ocidental. Isso permitiria, então, e daria uma vantagem estratégica, uma vantagem continental que seria impossível de ser respondida à altura, seria impossível de ser respondida em termos militares pelas potências ocidentais. Então, o Mackinder está apresentando, aqui tem um outro mapa que ilustra isso com um pouco mais, de uma projeção um pouco distinta, mas ele revela, então, esse coração estratégico, esse coração tático-militar, esse coração continental que não poderia ser tomado por uma potência como seria o caso da Alemanha e da ofensiva nazifascista ao longo da Segunda Guerra Mundial. Isso, em certa medida, mostra como que o Mackinder é esse autor, que ele é um autor muito importante, ele vai ser muito utilizado, ele vai apresentar um conceito-chave, que é o conceito de Heartland, que é um conceito que vai ilustrar, que vai auxiliar boa parte das potências ocidentais, dos estados ocidentais, a elaborar uma estratégia a impedir um avanço nazifascista em direção à tomada do Heartland, que obviamente aqui está sendo, e de fato é controlada pelo Estado russo, foi controlada pelos soviéticos e agora é controlada pelo Estado russo. O nosso tema de número 5, então, ele vai em direção à apresentação do pensamento do Nicholas Spykman. Esse é um autor que ele vai ser considerado pela literatura como um autor continentalista, no entanto, ele vai sofisticar, ele vai apresentar, ele vai tornar a tese continentalista desenvolvida pelo Hartford Mackinder de uma maneira um pouco mais sofisticada e um pouco mais contemporânea. Esse vai ser um autor que também vai influenciar o processo decisório na formulação da política de defesa nacional norte-americana, em relação ao período durante que acontece, que é coincidente com o período da Guerra Fria. Vamos então observar o nosso slide. Então aqui a gente tem o Nicholas Spykman, eu coloquei aqui o intervalo de tempo que ele nasce, enfim, que ele também faz suas contribuições, de 1893 até 1943. Ele morre um pouquinho antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele é esse geopolítico nascido na Holanda, naturalizado norte-americano, e ele vai desenvolver o que fica conhecido então como teoria da contenção. A teoria da contenção, ela também vai estar baseada, também vai se inspirar nesse princípio fundamental, que é o princípio da balança de poder. Nesse caso, a gente identifica então o Spykman como um autor que ele vai avançar e vai apresentar fundamentalmente um pensamento que parte então da noção de Heartland, ele vai concordar com essa noção que o próprio Halford Mackinder apresenta como a existência de uma área coração, de uma área fundamental. No entanto, ele vai levar em consideração, ele vai desconsiderar a importância atribuída então por aqueles anéis que são anéis marginais que a gente viu lá no pensamento do Mackinder, e ele vai mostrar como que há um certo entorno, uma certa área periférica que ela é muito mais importante do que necessariamente essas porções oceânicas ou essas porções marítimas. Então aqui por esse mapa a gente consegue observar o que ele está chamando de Ringland, né? Que seria então essa área do entorno do Heartland. O Ringland, então, para o próprio Nicholas Spykman, seria a área mais importante a ser estrategicamente controlado. Na interpretação desse autor, quando nós estamos levando em consideração a existência de um Ringland, a gente está aqui naturalmente abandonando essa dimensão, que é a dimensão de importância que o próprio Halford Mackinder estava dando para os anéis insulares, para os anéis marginais. Nesse caso, o próprio Spykman ele é mais continentalista do que o próprio Mackinder. O que é interessante notar, ainda que o Mackinder seja considerado esse pai da teoria continentalista, o Spykman ele tende a ser mais continentalista porque ele está desconsiderando a importância e a força centrípeta exercida por esses anéis marginais, esses anéis que são basicamente anéis oceânicos ou marítimos, mas ele está levando em consideração essa região periférica, o entorno do Heartland, como essa região a ser controlada. E essa região, de fato, se a gente for observar os
boa parte dos conflitos que acontecem ao longo da Guerra Fria, ou mesmo nessa nova fase, essa fase mais contemporânea, esse retorno a essa disputa, essa polaridade, a essa disputa estratégica dos dias de hoje, nós identificamos que essas porções periféricas, que elas acabam incluindo a região do Oriente Médio, acabam incluindo também porções que são periféricas ao próprio Estado russo, como por exemplo o caso da Europa Oriental, regiões ou países específicos da Europa Oriental. Há então uma disputa ali por uma certa influência de natureza política, uma certa influência de natureza militar, uma influência de natureza ideológica. Então o perfil de alianças que se estabelece e o controle desses estados ou a parceria estratégica que se estabelece, a aliança rígida que se estabelece entre alguns estados no Ringland e as potências centrais mostram como que a tese do Spykman ela é extremamente atual. A importância de se controlar o Ringland na interpretação do Spykman, ela faz com que o jogo de forças entre as potências globais ele se torne desequilibrado. Então, o caso, por exemplo, da guerra civil na Síria, que é uma guerra contemporânea, que é um conflito contemporâneo, enfim, que trouxe impactos em relação a fluxos migratórios para o espaço europeu, o continente europeu, especialmente para a Europa Ocidental. Também trouxe como consequências uma valorização de certas ideologias conservadoras, de posições antimigratórias, possibilitou também a ascensão, aí também serviu como combustível para a ascensão de partidos conservadores no continente europeu, ou mesmo para além do continente europeu. A própria origem desse conflito, dessa guerra civil, e a forma como essa guerra civil ela foi se aprofundando e foi revelando os interesses estratégicos entre potências globais, os Estados Unidos e Rússia, mostra como que certos estados que estão presentes nessa área periférica, eles têm um grau de importância estratégica que é muito alto, que não deve ser desconsiderado. E isso deriva, isso ilustra a influência de certas teses, como são teses geopolíticas, que são teses clássicas, são teorias clássicas que continuam extremamente atuais, porque as condições do espaço, as condições geográficas desse espaço continental continuam submetidas aos mesmos constrangimentos. Nesse ponto é que nós identificamos como que há, por exemplo, a influência, o desenvolvimento de modelos específicos de conflitos hoje em dia, que são modelos que vão ser considerados pela literatura como guerras híbridas. E o que seriam essas guerras híbridas ou guerras proxy? Elas seriam, então, conflitos que acontecem num certo teatro de operações, como, por exemplo, o caso do território sírio, mas eles têm o controle, eles têm a influência, eles têm a principal estratégia decisória adotada por potências que não estão presentes naquele território, mas que fornecem armamentos, fornecem treinamento, fornecem a principal estratégia de combate elaborada por esses combatentes que não são seus próprios nacionais. Não são soldados americanos que estão ali diretamente engajados, mas são soldados de tropas rebeldes que estão sendo treinadas por americanos, ainda mais da mesma maneira que os próprios soldados, enfim, os próprios combatentes sírios foram treinados e são armados pela Rússia. Então, essa configuração, que ela não é uma configuração clássica, tradicional, faz com que esse modelo de guerra híbrida, o modelo de guerra proxy, seja um dos modelos que mais vai ser replicado e que tende a ser replicado para o restante da história contemporânea. E ele sempre vai acontecer, ele tende a acontecer nessa região do Ringland, porque é uma região taticamente muito importante, seja para os Estados Unidos, seja para a Rússia, enquanto potências militares em disputa e que disputam essas áreas de hegemonia. Isso vai acontecer nesses espaços, tal como os autores da geopolítica clássica assim estão designando. Bom, agora nós vamos procurar apresentar as possibilidades práticas de estudo desse conjunto de conhecimentos que foi elaborado ao longo dessa aula de número 2 aqui da disciplina de Geopolítica. Entre os conceitos que mais foram utilizados, que mais foram abordados até agora, a gente tem o conceito de Heartland ou de área core. O que significa esse conceito e qual é a importância desse conceito? Vamos ao nosso slide? Bom, aqui é só um certo indicativo com relação à aplicação que nós podemos fazer
desse conceito ao próprio território brasileiro, ao próprio caso brasileiro. Nós podemos, certamente, e devemos pensar que esse conceito de Heartland ele não precisa ser restrito ao espaço europeu, ao continente euroasiático. Muito pelo contrário. Aqui existiram autores que de fato aplicaram o conceito de área core no próprio território brasileiro. A Berta Becker, que é uma das professoras que fez isso, ela procurou demonstrar como que cotidianamente, ou melhor, odiernamente, há um certo núcleo central muito importante, tático-militar importante, mas também do ponto de vista ecológico importante. E há a necessidade de se elaborar uma estratégia de defesa para essa área core do território brasileiro, que é uma estratégia que ela demanda esforço, ela demanda orçamento, ela demanda planejamento, ela demanda engajamento dos múltiplos setores da sociedade brasileira, não apenas os militares. Mas o que ela está procurando demonstrar, e essa é a tese da Berta Becker, é que o espaço amazônico ele é a área core, ele é o núcleo estratégico, o núcleo do ponto de vista das possibilidades e também das funções de regulação de natureza ecológica que ele oferece para o restante, tanto do espaço americano quanto para o restante do clima global. Então, esse espaço amazônico, que é um espaço que, em certa medida, ele tem muitos gargalos do ponto de vista do controle da utilização e também da circulação de mercadorias, da circulação de pessoas, ou mesmo o controle exercido por certas facções criminosas que estão presentes no espaço amazônico, enfim, produzindo droga, comercializando droga, transportando droga, utilizando certas porções do espaço amazônico como áreas específicas de planejamento e gestão da produção da droga. Então a gente tem o próprio narcotráfico internacional muito concentrado, situado nessa porção amazônica, que, para eu entender da Berta Becker, é uma região muito importante para o território brasileiro. Aqui, então, o que ela está fazendo, a aplicação que essa autora está fazendo é afirmando basicamente o seguinte, olha, da mesma maneira que a gente tem um Heartland e uma área core no espaço europeu e que há uma disputa tático-militar, ou houve uma disputa tático-militar entre as principais potências ocidentais ao longo da história contemporânea, quando a gente observa o território brasileiro, a gente também tem uma área que ela é uma área muito importante de ser controlada e que ela é disputada pela influência não apenas de grupos que são grupos estatais clássicos, mas também são grupos vinculados ao narcotráfico. Então, há uma necessidade de aplicação e de engajamento da sociedade brasileira com relação ao controle, à fiscalização, ao monitoramento desse espaço, seja do ponto de vista militar ou mesmo seja do ponto de vista ecológico, tanto em relação a preservar e a manter esse espaço amazônico como um espaço muito importante, é o espaço coração, que permite a sobrevivência do restante e o funcionamento seja do clima local, seja também do clima global. Nós estamos então aqui finalizando a nossa aula número 2 da disciplina de Geopolítica. Nessa aula eu procurei iniciar a apresentação dos autores clássicos da geopolítica mundial, seja os autores que são oceanistas, na figura do Alfred Termarra, seja aqueles autores que são continentalistas, ou na figura do Halford Mackinder, ou mesmo na do Nicholas Spykman. Procurei então apresentar as teses, o núcleo argumentativo de cada um desses autores, levando em consideração princípios pelos quais um Estado, se ele quiser se tornar uma potência marítima, ele deve perseguir, de um lado. De outro lado, procurei também demonstrar como que os autores continentalistas apresentam um certo jogo de forças que existe, especialmente no caso do Halford Mackinder, entre uma dimensão, uma potência, uma força continental e uma dimensão também externa, uma dimensão insular que tenta conter esse avanço continental, que era a tese principal do Halford Mackinder. Também procurei apresentar a tese do Nicholas Spykman, no qual há então essa área periférica, que é uma área no qual existe basicamente uma disputa de interesses, uma disputa constante de interesses, e apresentei isso, exemplifiquei isso a partir do conceito de guerra híbrida ou guerra proxy. E por fim, procurei finalizar mostrando como que a gente também não deve, não pode, não precisa apenas levar em consideração a existência de uma área core, levando em consideração o espaço global como um todo. A gente pode também observar o espaço regional e ver como que no próprio continente e no espaço sul-americano existe também e é possível fazer uma aplicação disso, levando em consideração esse espaço amazônico como
uma área coração, uma área a ser defendida e a importância que ele tem para o controle e também para a coordenação, seja da circulação de pessoas, da circulação de mercadorias, seja também para o controle em relação à influência de certos grupos e da influência do narcotráfico com relação ao espaço americano. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.